pedi para Lucas ler o trecho de João capítulo 4, aí eu falei para ele de ler os versículos 7 a 30, aí ele brincou, é para fazer apelo depois? Aí eu falei, não precisa fazer apelo. Aí era um trecho longo e na verdade no meio da leitura dele eu pensei, eu acho que era melhor para ele ler os primeiros versículos, de 1 a 6, aí depois eu pensei, mas também tem a parte de 31 até 40, realmente ela é um trecho longo, é uma história bem detalhado. Você sabe como eu sou, sempre fico pensando em todas as histórias e comparam uma história com a outra. Eu acho que não tenha outra história que tem um diálogo que vai e vem entre duas pessoas tão completo como essa. E na verdade já tem várias pregações que já foram falados sobre João capítulo 4, que fala sobre a mulher de Samaria, a mulher samaritana. E na verdade ela é incrível de ver como Jesus Cristo interage com ela. E como podemos ver que ele aborda ela primeiro, depois ela fica com um pouquinho de receio, quem é esse judeu falando comigo? Aí depois Jesus Cristo faz com aquele jeito que só Jesus Cristo consegue fazer, e vários outros que ele dá o dom para evangelizar, e ele ajuda cada um de nós que às vezes ficamos meio atrapalhados. Já tentou falar o evangelho para alguém e ficou meio atrapalhado? Com certeza. Não é tão fácil, mas Jesus Cristo ele faz com uma maneira que ele já pega o interesse dela, ele fala sobre aquela água viva e que ela não vai ter sede mais, e eles começam a falar. Mas ela, em primeiro lugar, repara que ele está interessado nela como uma pessoa. A maioria das pessoas nem olharam para ela, nem queriam falar com ela. É por causa disso que ela estava vindo ao meio-dia simplesmente para não falar com as outras pessoas. E Jesus Cristo pegou a atenção dela. Interessante, no mesmo tempo que Jesus Cristo ele mostra amor para ela, e mesmo que ele não fica lá brigando com ela, com debate, com a ideia de quem é o certo, Samaria, samaritanos ou judeus. Mas eu gostaria de destacar, no meio dessa conversa que o Lucas leu, Jesus Cristo, ele não tenta desviar da verdade, ele ainda fala para ela, vocês adoram o que vocês não conhecem, salvação vem dos judeus. Não era uma frase que ela queria escutar tanto, mas ela meio sabia, e Jesus Cristo queria destacar. Salvação é salvação. Você tem que aceitar do jeito que ela é. Jesus Cristo, Deus decide o que é salvação. Não é para a gente concordar ou não concordar com Deus. Deus é que fala. Segunda coisa, ele também não esconde, ele enfatiza que ela é uma pecadora. Que ela tem pecado na vida dela e ela precisa ser salvo por causa daquele pecado. Então é importante que nós podemos lembrar disso quando estamos falando para as outras pessoas. Em primeiro lugar, lembra do amor. Chega naquela conversa, mostra o amor para aquela pessoa. Mostra que você quer gastar tempo, mostrar atenção para aquela pessoa. Mas não esconde as boas novas. Não esconde a mensagem do Evangelho. E outra coisa que é importante é que aquela pessoa pode perceber que é perdido, que é um pecador e precisa resolver o seu problema. Jesus Cristo destacou isso com a mulher samaritana. Então eu estou fazendo uma série falando sobre os primeiros encontros com Jesus Cristo, ou encontrando Jesus Cristo pela primeira vez. Então eu estava planejando de realmente levar uma mensagem através da perspectiva dela.
Mas o mais que eu continuei pensando e orando sobre isso, Deus começou a me guiar para uma outra perspectiva que podemos ver no meio desse trecho. Os discípulos. Os discípulos também foram impactados de uma maneira incrível no meio dessa história. Eles não entendiam tão bem os acontecimentos aqui nesse trecho de capítulo 4. Então, podemos ver no meio disso que Jesus Cristo fala nos primeiros versículos 1 a 6, que precisava passar pela Samaria. Era necessário passar pela Samaria. Tecnicamente, podia ir ao redor. Muitos judeus fizeram isso. Mas Jesus Cristo falou, eu preciso passar por isso. Os discípulos, isso é já no começo da vida de Jesus Cristo. Então, os discípulos já tinham o seu primeiro encontro com Jesus Cristo. Eles já sabiam quem ele era. Na verdade, estavam acreditando que ele era o Messias. Mas também, no mesmo tempo, os discípulos estavam começando a conhecer Jesus Cristo. Estavam começando a entender a missão de Jesus Cristo. E às vezes ela não bateu com o que eles achavam que seria a missão de Jesus Cristo. Então eu estou querendo simplesmente refletir, pensar e imaginar um pouquinho e também simplesmente escolher um dos 12 discípulos que já ilustra também, ou é uma ilustração de como basicamente a maioria já seriam, ou como eles iriam pensar no meio disso. Meu nome é Simão. Simão o Zelote. Tem muitas histórias que eu podia contar para você. Eu era um dos 12 discípulos que seguiram Jesus por 3 anos e meio. Eu não era o famoso Simão, mas eu era um pouquinho semelhante na minha personalidade. Simão Pedro, ele era o primeiro de falar, o primeiro de agir. Talvez eu não tinha a coragem de Pedro, mas eu tinha uma personalidade forte. Meu próprio apelido já explica um pouco. Eu tinha um grande zelo pela minha pátria. Eu estava pronto de lutar e morrer pela minha cultura, minha pátria de Israel, minha cidade de Jerusalém. Eu detestava os que estavam no controle. Sim, eu sou o Simão, o zeloso, o fanático. Posso falar que eu não era muito fã da escolha de Jesus quando ele chamou Levi. Ele se chamou Mateus também. Pela comunhão dele junto com os romanos, ele usava mais o seu nome grego, Mateus, do que o meu nome, Levi, em hebraico. Eu chamava ele o publicano. Ele era um traidor dos judeus, ajudando os romanos recolhendo as taxas e no mesmo tempo roubando do seu próprio povo. Eu posso falar que eu não fiquei tão contente quando Mateus fez uma festa e Jesus Cristo ficou lá no meio comendo com todos os publicanos. Mas depois de gastar tempo com ele, eu vi que ele mudou realmente. Era um judeu arrependido. Mas teve um dia. Aquele dia já era para dar uma dica para mim em como Jesus Cristo agia. Mas teve um dia que mudou a minha vida para sempre. Foi o dia que Jesus precisava passar pela Samaria. Que povo miserável, aqueles samaritanos. Eu nem pisava na terra deles se tivesse um escape ou maneira de ir ao redor. Traidores dos judeus. Meio gentil, meio judeu. Mas para mim, meio gentil era totalmente gentil. Faziam adoração em Samaria. Samaria era o lugar dos israelitas antigas, que nem serviam a Deus. Eles misturaram com outros povos e também falavam mal de Jerusalém.
e desprezava da minha pátria. Eles não conheciam as Escrituras. Nós somos o povo escolhido de Deus. O Messias vai vir dos judeus, não dos samaritanos. E eu estava acreditando que Jesus era o Messias. Eu lembro resmungando quando eu escutei a decisão de Jesus passar pela Samaria. Por quê? Vamos ao redor. Mas Jesus falou que precisava, como fez parte do plano dele. Talvez queria passar assim porque deixava o caminho mais curto. Começamos a fazer a caminhada no meio do sol. E depois de várias horas, chegando perto de meio-dia, chegamos numa cidade chamada Sicar. Nós estávamos cansados, mas estávamos com mais fome do que o cansaço. Então os discípulos decidiram de ir na cidade para pegar comida. Pela nossa surpresa, Jesus falou que ele iria ficar para trás para descansar. Ele geralmente não fazia isso. Aí era mais tarde que eu reparei que isso foi feito de propósito. Era ligado como precisava passar pela Samaria. Nós saímos para pegar a comida e voltamos. Talvez vocês conhecem bem a conversa entre a mulher samaritana e Jesus Cristo. Mas eu vou com boca aberta de ver Jesus falando com um samaritano ao lado do poço. Um samaritano. E não só um samaritano, mas uma mulher. E não necessariamente só qualquer mulher também. Podíamos ver do jeito dela que ela já era aquela mulher tão bem respeitada no meio da sua cidade. Como Jesus podia parar e falar com ela? Ele era muito mais importante, mais puro, mais escolhido, mais religioso do que ela. Por que está misturando com os samaritanos? Não queríamos fazer a pergunta, estávamos com vergonha quando nós chegamos perto de Jesus. Não era minha surpresa, quando ela já viu a gente, ela saiu correndo. Eu achei que, por causa do fato que ela não queria falar com a gente. Eu não sabia a intenção da pressa dela. E quando chegamos lá, oferecemos comida. Comida para Jesus Cristo, mas Jesus Cristo, ele não estava com fome. Ele já tinha comida que nós nem sabíamos. Ficamos meio confusos. Como assim? Jesus Cristo tem comida que a gente não sabe? Está escondendo comida da gente? Que é isso? Logo depois, Jesus Cristo esclareceu. Ele falou para nós que a ceifa estava pronto de recolher. Só precisava trabalhadores. Não entendi essas palavras até depois da nossa saída de Samaria. Não demorou muito e a mulher samaritana voltou. E eu pensei, talvez ela está voltando para pegar o cântaro, o vaso de água que ela tinha esquecido. Mas logo depois eu vi que tinha mais pessoas com ela. E depois, muitos samaritanos. O que será que eles querem? Eu pensei. Já tinha vários olhares de desconfiança enquanto nós fomos para comprar comida. Mas pela minha surpresa, eles queriam falar com esse judeu. Eles queriam falar com Jesus Cristo. Desse Jesus que sabia toda da vida da mulher samaritana. E o povo da cidade continuou chegando. Na verdade, parecia que a cidade inteira tinha saído para o poço para escutar Jesus Cristo. E Jesus, cheio de energia, mesmo que nem comeu do pão que nós compramos, começou a falar o evangelho, começar a pregar, e o povo ficou admirado pelas suas palavras. Eles começaram a acreditar em Jesus como Salvador e pediram para Jesus ficar mais tempo, mais dias. Fica mais um dia, eles imploraram. Muitos acreditaram em Jesus, enquanto Jesus ficou lá por mais 2 dias. Eu vi a alegria,
Eu vi a alegria nos seus rostos. Eu vi a transformação do povo. Fiquei espantado. Deus quer salvar os samaritanos também? Foi aquele dia que a ficha caiu. Foi aquele dia que eu catei a mensagem e o propósito de Deus. Deus amou o mundo. Deus amou os samaritanos. Deus amava todos a queriam e que todos vieram ao arrependimento. Ele importava com os publicanos, os prostitutas, romanas e até samaritanos. Agora eu entendi porque ele precisava passar pela Samaria. É porque os samaritanos precisavam de um Salvador, que eles precisavam de Jesus. Eu entendi que era a vontade do Pai de Jesus. Eu vi uma cidade cheia de samaritanos, pecadores miseráveis. Jesus viu almas prontas pela colheita. Por causa disso, a colheita estava branco, pronto. Ele estava desafiando o Simão, o Zelote, de esquecer o seu jeito antigo de pensar, e enxergar os samaritanos como almas. Eu lembro muitas vezes, seja numa parábola ou uma pregação, que ele falava de novo sobre os samaritanos. E eu vi a alegria no seu rosto. E quando eu vi o resultado das conversões em Samaria, comparado com outras cidades, me deixou pensativo. Quando eu refleti que nem milagres tinham, eu tinha que admitir, até que a ceifa dos samaritanos foi mais branco do que a ceifa dos judeus. Isso até destacou mais ainda depois da ressurreição de Cristo. Nós iríamos pregar o evangelho para os judeus, mas quando rejeitaram, iríamos pregar o evangelho aos gentios. Pela primeira vez eu fiquei com boca aberta que Jesus iria conversar com eles. Pela segunda vez eu fiquei com boca aberta de ver a alegria do povo e o povo aceitando Jesus como Messias e como o Salvador. Eu ainda era o Simão, o zeloso, mas não pela minha pátria, mas para a pátria celestial. Eu queria que as pessoas podiam conhecer a pátria lá no céu. Eu ainda fiquei com orgulho de ser um judeu, um povo escolhido, mas eu fiquei muito mais focado nas almas e ainda virei missionário aos gentios. Eu acredito que quando nós podemos simplesmente pensar um pouquinho sobre os judeus, eles estavam começando a entender a missão de Jesus Cristo. Nós precisamos ter um pouquinho de cuidado para que nós não podemos esquecer essa mesma missão. Que nós não podemos esquecer das almas que ficam ao nosso redor. Muitas vezes podemos lembrar da igreja, podemos lembrar de chegar e fazer parte dos cultos da igreja, podemos lembrar de talvez até ler a nossa Bíblia, podemos lembrar de orar, mas precisamos lembrar que é necessário de passar em alguns lugares de propósito. Finalmente, os discípulos, como Simão, começou a enxergar a importância das almas. As almas dos judeus eram importantes? Sim. Mas eles eram os únicos? Não. As almas da nossa família, as almas dos nossos parentes e da igreja são importantes? Sim. Mas tem outras almas também que precisam de Cristo. E Jesus Cristo queria destacar vez após vez quem é o nosso vizinho.
Você vai lembrar muito bem daquela história, um advogado fala isso: quem é meu vizinho? E Deus deu aquele parábola de alguém machucado no meio da rua, do caminho para Jericó, e ele estava precisando de ajuda, ele estava precisando de atenção. Na verdade, para falar mais específico, ele estava precisando de salvação. No meio dessa parábola, Jesus deixou claro, sem ajuda, era bem provável que ele iria morrer. Ele não iria voltar para casa. Você já lembra bem a parábola? Primeiramente, o sacerdote passa e passa reto. O levita olha e ele pelo menos chega o suficiente para olhar e depois passa reto. E finalmente é um samaritano que ajuda o judeu. Ele viu a necessidade. Ele viu um judeu. Com certeza ele sabia que ele era um judeu, mas o que o samaritano viu? Alguém. Ou uma alma, uma pessoa que precisava ser salvo. Para ele tanto faz que tipo de pessoa que ele era, ele precisava de salvação. E ele gastou o tempo. Ele ficou sujo. Às vezes nós não estamos prontos de nos sujar. Às vezes nós não estamos prontos de gastar nosso tempo, atrapalhar o nosso dia. E outra coisa que ele fez no final, ele até abriu a carteira e ajudou ele financeiramente. Gastou dinheiro, porque ele viu alguém necessitado. Podemos ver mais uma vez que Jesus Cristo fala em outro trecho em Lucas. Ele fala que tinha 10 leprosos. 10 leprosos, e ele falou: começa aí para falar com o sacerdote, e o sacerdote vai olhar e vai falar que vocês são limpos. Então, em fé, todos eles saíram na direção do sacerdote, e enquanto que eles estavam caminhando, eles foram curados da sua lepra. E um dos leprosos voltou para falar: obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, para me curar. E quem era esse leproso? Samaritano. Jesus estava querendo realmente sempre usar esse exemplo para realmente destacar: a salvação não é só para você, a salvação é para todos. A salvação é para todos, e vocês têm que também lembrar disso. Em Lucas, não eram samaritanos, mas Jesus menciona na sua cidade natal de Nazaré, ele falava que Deus mandou Elias para qual viúva? Uma viúva de Judá? Uma viúva de Israel? Não, uma viúva de Sarepta, de Sidom. Deus curou qual leproso? Um judeu? No tempo de Eliseu? Não, ele escolheu um sírio, Naamã. Então, ele estava destacando mais uma vez: a salvação é para quem crê, quem acredita em mim, quem acredita no Messias. E até a sua própria cidade, chamada Nazaré, nem acreditava. Então, Jesus Cristo estava falando: então, se você não quer acreditar no Evangelho, o Evangelho vai para outros. Tem um outro trecho em Lucas, também, que fala sobre a ideia e o preconceito ainda dos discípulos. Fala em Lucas, se você quer ir lá, pode ir lá, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 52. Fala: indo eles entrarem numa aldeia de quem? Samaritanos. Lucas capítulo 9, versículo 52.
Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar posada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Você está entendendo? Chegaram na cidade de uma cidade em Samaria, e queriam achar um lugar para dormir. O povo daquela aldeia não quis deixar eles dormirem na sua cidade, porque sabiam que eles estavam indo para Jerusalém. Só pelo fato que sabiam que a destinação deles era Jerusalém, falava: nem queremos você dentro da nossa cidade. Uau! Que ódio! Que rivalidade! E infelizmente podemos ver esse ódio e essa rivalidade continuando ainda no coração dos discípulos. Olha o que fala em versículo 54. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Uau! Senhor, então, você não quer que a gente pede fogo descer do céu e podemos acabar com todos? Quem que são eles para rejeitar você? Olha, né? Eles são, tem um outro trecho que fala que eles são conhecidos como os irmãos dos trovões. Então podemos ver, vamos mandar fogo. É o que Jesus queria. Às vezes eu acho que Jesus Cristo queria chegar lá e pegar aquela cabeça dos discípulos e chacoalhar. Mas sabemos que Deus tem muita paciência. Mas também Ele falou forte: vocês nem sabem de que espírito sois. Na verdade, Ele já estava falando que você está pensando mais como o diabo do que o próprio Deus. Isso é pensamento do mundo? Isso é um pensamento do diabo? Não querem crer, então eu vou matar. Não. Jesus Cristo está pensando: daqui a pouco eu vou morrer na cruz para essas pessoas. E ele termina com 56. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para o quê? Salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Paz, tá bom, vou para o próximo. Dá aquela ideia que talvez a segunda aldeia até dê um lugar para eles dormirem. Paciência. Atos. Você conhece bem Atos capítulo 1, versículo 8. Você vai lembrar bem porque ela é mais ou menos a parte da grande comissão. As últimas palavras de Jesus Cristo. E ele fala em Atos, capítulo 1, versículo 8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e, o quê? Samaria. E até aos confins da terra. A gente já leu esse versículo tantas vezes que para a gente é meio comum. Mas para os judeus escutarem essa frase: Senhor, podia ser Jerusalém, Judeia e todo o resto do mundo, tem que incluir Samaria? Deus está falando: sim, tem que incluir Samaria. Quero que vocês sejam missionários para lá. Então podemos ver lá em capítulo 8 também, podemos ver que na verdade eles foram lá, quando eles ficaram sabendo que
samaritanos estavam aceitando Cristo como seu Salvador, fala que eles mandaram, em versículos 14 a 17, fala que eles mandaram Pedro e João. Mandaram Pedro e João e eles batizaram eles e eles receberam o Espírito Santo. Uau! Eles, os judeus, tinham recebido o Espírito Santo lá em Pentecostes, Atos capítulo 2. Agora podemos ver os samaritanos recebendo o Espírito Santo em capítulo 8. Em capítulo 10 de Atos, podemos ver o Espírito Santo descendo nos gentios. Então, mais uma vez, Deus estava destacando: os samaritanos também fazem parte do meu plano. Pedro fala, no meio desse tempo, que o Espírito Santo desce nos gentios. Pode olhar em Atos capítulo 10, versículos 34 e 35. De novo, é um versículo bastante conhecido, que já mostra o coração de Jesus Cristo, já mostra o coração de Deus. E Pedro também entendeu. Demorou um pouquinho mais para o Pedro entender. Deus tinha que mandar a visão 2 vezes para o Pedro. Mas finalmente Pedro pegou a ideia. E ele fala para os próprios gentios. Atos 10, versículo 34. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e fez o que é justo, lhe é aceitável. Não importa de onde vem, de onde vai, como são aquela pessoa, Deus não faz acepção de pessoas. O que é importante? Simplesmente aquela pessoa reconhece Jesus Cristo como Messias, como o Salvador dos seus pecados. Eu achei interessante, enquanto que eu estava estudando sobre o lado de samaritanos, e quando estava estudando sobre a ideia de Jesus Cristo aceitar algumas pessoas que eram desprezados. Talvez você já notou, nós não saímos, depois que nós lemos João capítulo 4, sobre a mulher samaritana, todos os trechos nós podemos achar em que evangelho? Lucas. Lemos também Atos. Escreveu Atos? Lucas. De novo, eu vou para mais um trecho que também mostra isso. E onde eu vou achar? Lucas. O evangelho de Lucas foi escrito para os gregos. Dá para entender agora, talvez, a razão atrás? O tema de Lucas foi escrito para não os judeus, mas para os gregos. E Deus queria destacar: o evangelho é para todos. O evangelho é para todos. A maioria das pessoas acham, através de se eu lembro a referência certa, Colossenses 3,14, que tem uma referência que já indica que, na verdade, o Lucas era, espera para isso, gentil. O próprio Lucas, o médico, que era bastante historiador também, podemos ver ele como um gentil. E talvez foi o único gentil que escreveu qualquer livro da Bíblia. Todos os outros cartas, todos os outros livros da Bíblia, eram judeus que escreveram. Mas o Lucas, aparentemente, era gentil. Faz sentido. Um gentil catando a metade. O evangelho é para mim também. O evangelho é para o mundo. Jesus amou o mundo. Olha comigo em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versículo 27. Você vai lembrar, no meio
no meio da perspectiva de Simão, o Zelote, ele falou muito mal também do Mateus, de Levi, o publicano, o imposto de taxas, ele que era o cobrador de taxas. Então, ele era ligado com o lado de Romanos, ele era aquela pessoa desprezado, aquela pessoa que os judeus odiaram, porque ele roubava dinheiro do seu próprio povo. Então, não gostavam dos publicanos. Aí Jesus Cristo chega lá e fala: Mateus, me segue. Olha comigo lá em Lucas capítulo 5, versículo 27. Passadas essas coisas, saindo, Jesus viu um publicano, chamado Levi, assentado na coletaria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Se arrependeu? Se arrependeu. Ele deixou tudo para trás. Ele tinha uma profissão boa, que ganhava muito dinheiro, e ele deixava tudo para seguir Jesus Cristo, o Messias, o Rei dos Judeus. Olha o versículo 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? 31, talvez só parando rapidinho aqui, talvez quem estava pensando esse mesmo pensamento era o Simão. Sim, boa pergunta, fariseus. Por que Jesus Cristo está aqui, no meio dos publicanos, no meio dos pecadores? E não só Simão, mas os outros discípulos também. 31. Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Nós falamos bastante sobre santidade. Falamos muito sobre separação do mundo. E realmente, é algo super importante. Quando você pode ter uma certa santidade e chegar mais perto de Jesus Cristo, você vai automaticamente começar a enxergar almas que precisam dele. Automaticamente. Mas tenha cuidado. Quando você pensa na sua santidade e na separação do mundo, que você não se afasta dos pecadores. Eu não estou falando que você vai ter comunhão com eles diariamente, fazendo todas as coisas do mundo. Mas é importante que o crente não vive numa bolha. E que ele sai da igreja, sai da sua casa, sai do seu lugar de conforto e fala com os pecadores. E fala com eles. E gasta tempo mostrando o amor de Jesus Cristo. É importante que nós podemos ter essas conversas, que nós podemos mostrar esse interesse para as pessoas ao nosso redor. Muitas vezes eles são carentes, eles precisam daquela atenção, eles precisam daquela amizade, e através disso eles podem enxergar o seu amor para Jesus Cristo. Os fariseus queriam fazer tudo certinho, mas não estava nem aí se aquela pessoa se converte e ser um seguidor de Cristo. Jesus Cristo falou: eu vou sentar na mesa com eles, eu vou comer com eles, eu vou falar com eles, eu vou gastar tempo com eles, o ombro meu vai bater no ombro deles, porque eu quero alcançá-los, eu quero salvá-los. Eles precisam de um médico, eles estão doentes. É importante que podemos lembrar disso. É importante que podemos já estar pensando em maneiras que podemos alcançar outros incrédulos.
mais uma vez, tem algumas parábolas falando sobre enxergando o perdido. E onde você vai achar? Lucas. Abre a sua Bíblia rapidinho para Lucas capítulo 13. Nós vamos para... Não Lucas 13, Lucas 15. Nós não vamos ler essas parábolas, mas eu quero destacar o final de cada parábola. Jesus Cristo, na verdade, ele está falando sobre 3 parábolas juntas. Ele fala um após o outro. A razão, porque tem o mesmo tema. Tem o mesmo tema. E podemos ver que já... Olha o versículo 1. Lucas capítulo 15, versículo 1. Aproximava-se de Jesus todos os publicanos e quem? Pecadores, para o ouvir. Ele está querendo falar o evangelho para eles. Versículo 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eles estavam dedurando, falando que Jesus Cristo estava pecando. E Jesus Cristo, na verdade, ele quer destacar, não, pelo contrário. Vocês que não fazem isso estão pecando. E depois ele começa a falar uma parábola mais linda do que o outro. E ele começa já em versículo 3 de falar sobre a ovelha perdida. Quantas ovelhas tinha em total? 100. Perdeu quantos? Uma. Dá licença, né? Já tem 99. Qual que era o valor daquele um? Estava contando essa parábola recentemente para os meus filhos. Na verdade, até que tinha uma chance que o lobo podia até atacar enquanto que o pastor sai para pegar um, ele já podia usar muito raciocínio. Melhor perder uma, em vez de perder uma dúzia, enquanto que eu estou tentando achar aquela ovelha perdida. Aquela ovelha mesmo não presta atenção, não escuta a minha voz, sempre está ficando distraído, saindo. Tinha muitas razões para não ir atrás. Mas o que o pastor das ovelhas faz? Ele vai atrás. E quando ele achar? Olha em versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Podemos ver também, destacando em versículos 6, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então ele fala para os amigos: chegam aqui, eu achei a ovelha. Ele chama os outros pastores que talvez estão trabalhando por perto: olha, achei. E todos eles ficaram alegres por causa da alegria dele. E Jesus Cristo fala em versículo 7 que não é diferente no céu. O céu faz a festa. Eu gosto muito que Mateus Levi, o cobrador de taxas, ele faz uma festa. Na verdade, ele estava falando para todo mundo o quê? Olha, eu aceitei Cristo como meu Salvador. Eu quero que todo mundo saiba. Ele não convidou Jesus Cristo? Por que ele convidou? Era justamente por essa razão. Ele chamou todos os seus amigos e falou: todos os seus amigos pecadores, como ele falou: olha, agora eu conheço Jesus Cristo como Messias. Quero que você conheça também. Fez uma festa. É importante que podemos fazer isso justamente com nossos amigos. Falar o nosso testemunho. Falar que nós somos agora seguidores de Cristo. Mateus fez isso. Fez a festa aqui na terra e tinha uma festa lá no céu com os anjos. E Jesus Cristo destaca isso também no meio dessa palavra. Qual que é a segunda parábola? Da dracma perdida. Alguém lembra quantos dracmas tinha? 10. Perdeu quantos? Uma.
pouquinho mais, né? 1 em 10, não é 1 em 100. Está aumentando um pouquinho, agora é só 1 em 10. Mas para ela era importante. E podemos ver que quando ela acha, em versículo 9, ela reúne todas as amigas, todas as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E depois, Jesus destaca mais uma vez: os anjos regozijam lá no céu quando tem um pecador que se arrepende. Depois, o terceiro que Jesus Cristo fala é sobre o filho pródigo. Quantos filhos tem? 2. Quantos ficaram perdidos? 1. Agora 50%, tá? Tá mais grave ainda. E sem falar que é filho. É filho. E podemos lembrar que o pai espera. Finalmente, a Bíblia fala que o filho pródigo volta para si mesmo. Ele falou: olha onde eu estou. Eu vou voltar humildemente para o meu pai. E o que o pai faz? Festa. Ele faz festa. Tinha razão de festejar. Tinha razão de ficar alegre. O meu filho voltou. O filho voltou para o pai. É importante que podemos ver a importância de ir atrás da pessoa perdida. O pastor das ovelhas estava trabalhando o dia inteiro, cansado. Você acha que ele queria sair no meio do escuro para ir atrás? Com certeza ele tinha várias desculpas que ele poderia ter usado, mas ele foi, porque ele se importava com aquela ovelha, ele se importava com aquela alma. Por quê? Porque a ovelha ficou perdida, porque não escutou, não ficou com o rebanho, não ficou prestando atenção, não prestou atenção com a mensagem de Deus, com a voz do pastor, mas ainda assim, era importante de ir atrás. Às vezes as pessoas vão escolher errado, após outra escolha errada, outra escolha errada, outra escolha errada. Talvez você vai convidar alguém para ir na igreja, você vai atrás, você vai mostrar amor, e de novo aquela pessoa vai escolher errado. Quantas vezes você vai atrás? É importante. Às vezes tem alguma pessoa como a moeda, nem sabe que está perdido. A moeda sabe que estava perdido? Não, é um objeto. Mas tem muitas pessoas nessa vida agora que não sabem que eles estão realmente perdidos, que eles precisam ser salvos. Na verdade, gente, eu iria falar que a maioria se engana pensando: se eu fazer suficiente boas obras, se eu sou melhor do que a maioria, eu acho que eu vou conseguir. Aí depois tem um filho pródigo. Ele já sabia o que era certo? Sim. O que ele precisava? Aquela pessoa chegar ao seu lado. Aquela pessoa de simplesmente aceitar e falar: vamos voltar para Deus. Eu acho que muito interessante que esse filho sabia que o pai iria receber ele de volta. É importante que podemos mostrar amor para as nossas pessoas. Mas em algum sentido tem 4 perdidos nessas 3 parábolas. Tem 4 pessoas perdidas. Qual que foi o quarto? O irmão. Você lembra o irmão no final? O irmão queria festejar? Não. Ficou lá não querendo. Falando: pai, o pai pediu para ele entrar. E ainda fala depois: pai, eu sempre obedeci você. Talvez o pai está pensando: acabou de desobedecer, eu falei para você entrar na festa e você não quer? Ele não regozijou com uma alma salva.
muitas vezes nós não temos alegria suficiente para as almas. Eu estou falando para os crentes, ou aquelas pessoas que acham que são crentes. Porque, na verdade, se você é um crente, você deveria ter um grande amor e um grande desejo de ouvir de alguém aceitando Cristo como seu Salvador. Você deveria ter aquele desejo de falar as boas novas para as pessoas ao seu redor. Esse irmão não tinha. Não tinha alegre de ver a volta. E é importante que podemos ter isso. Porque também tem um fato sombrio. E nós vamos terminar com isso. Lucas capítulo 13, mais uma vez em Lucas. Lucas capítulo 13, versículos 22 e 24, e vamos terminar com essa. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Você pode ver Jesus Cristo. Ele está indo de cidade após cidade após cidade. Fala que ele mandou 70 para irem antes dele também uma vez. Jesus Cristo, eu acredito que ele passou em todas as cidades de Israel. Ficou lá caminhando por 3 anos e pouco. E agora podemos ver mais uma vez. Passava Jesus por cidades, e não só cidades, mas o quê? Aldeias. Ele nem pulava os lugares menores. Ele foi até as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Versículo 23. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta, o quê? Estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quantos são salvos? Poucos. A Bíblia fala que o caminho para o céu é estreito, mas o caminho para o inferno é grande. É triste quando podemos pensar assim. Então é para a gente parar, refletir. Quantas pessoas que eu conheço, quantas pessoas que eu bato o ombro cada dia, que é crente, ou que é salvo, eu deveria falar melhor assim, em vez de só falar crente. Tem muitas pessoas que jogam esse título para lá e para cá. Quantos são realmente salvos? Ou quantos realmente estão destinados ao inferno? Quantos que estão destinados para gastar a eternidade sem Cristo? E nós vamos muitas vezes chegar na conclusão: muitos. Isso deveria nos entristecer. Isso deveria nos dar um grande empurrão nas costas, para que nós podemos falar o Evangelho para essas pessoas. Mostrar, sentar, comer, falar, gastar tempo, amar, dar atenção para essas pessoas carentes que realmente precisam um Salvador. Veio uma mulher samaritana, carente de água. Ela precisava